Graças a Deus, meus amados, mais uma vez aqui reunidos para a ministração de mais um EBD. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida dos pastores, pela vida da irmã Lídia, pela vida da minha esposa, assim, que tem assim me ajudado nesse momento assim de aula online, que é tudo muito novo assim, não só para mim, mas também para os meus amados que estão aí. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça para a gente dar início ao nosso EBD. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer pelo mais um domingo na tua presença. Que o Senhor esteja falando poderosamente aos nossos corações em nome de Jesus. Que o Senhor esteja ensinando tudo aquilo, ó Pai, que venha ser ministrado na tua palavra, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém. Como nós já falamos nas outras aulas passadas, que nós estamos estudando o Pentateuco, já passamos pelo livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, e agora é o último livro do Pentateuco chamado Deuteronômio. Aí você pode anotar aí, o que é que significa essa palavra Deuteronômio? Deuteronômio significa a repetição da lei, ou seja, Deus ia esclarecer ao seu povo a sua aliança. E por que Deus ele repetiu, mandou Moisés repetir essa lei para o povo? Porque aquele povo que estava na peregrinação no deserto, 40 anos, eles tinham morrido, agora os seus filhos estavam à porta da terra de Canaã para receber a herança que Deus ele tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E aí Deus através de Moisés começou a repetição da lei para que o povo compreendesse e obedecesse os seus mandamentos. Coloca aí, o propósito principal do livro de Deuteronômio é obediência a Deus. Obediência a Deus. Meus queridos, como aqui se trata de uma repetição da lei, eu gostaria de pontuar alguns tópicos, algo muito importante aqui para que os meus amados venham aprender um pouco sobre esse livro aqui. E gostaria que também, durante a semana, vocês estivessem também lendo, estudando esse livro, que venha examinar tudo aquilo que eu venho estar falando aqui, seja igual ao povo de Berea, viu? Examinando as escrituras, assim como os apóstolos falavam, o povo de Berea examinava as escrituras. Ok? O tema principal, obediência a Deus. Obediência a Deus. Agora eu quero pontuar alguns tópicos aqui para os meus amados. Vocês podem ir lá para o capítulo 6 do livro de Deuteronômio. No capítulo 6, você vai ver lá o fim da lei e a obediência. Interessante que em Mateus, no capítulo 4, Jesus, ele cita esse livro aqui. Ele cita a passagem de Deuteronômio, capítulo 6 e capítulo 8. Você vai ver isso lá em Mateus, no capítulo 4, na tentação, quando Satanás ele chega para Jesus: eu sei que você está com fome, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus ele cita Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí na outra parte, quando Satanás leva Jesus para o pináculo do templo, fala aqui, ó, está escrito no Salmo 91, versículo 11 e 12. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que você não tropece em pedra alguma. Aí Jesus também está escrito, Deuteronômio 6, 13. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E aí Satanás leva Jesus para um monte muito alto e mostra a glória de todos os reinos e as suas riquezas, e fala para ele, ó, tudo isso eu te darei, se você me adorar e se prostrar diante de mim. A Jesus está escrito, Deuteronômio 6,13, ao Senhor Deus adorarás, e só a ele prestará culto. Na outra eu falei 6,13, mas é 6,16. Amém? Só para os irmãos entenderem aqui. Interessante que nesse capítulo aqui você vai ver Moisés dando instrução aos pais para que os pais venham ensinar os seus filhos a lei do Senhor, que vem ensinar a Torá, a obediência, falando no caminho, sentado, deitado, que aquilo ali que era para inculcar na cabeça da criança, não como uma lavagem cerebral, porque Deus ele não dá lavagem cerebral para ninguém. Ele fala lá em João 4,23, está chegando a hora que já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adore. O interessante é que a criança ela tem que ser ensinada desde cedo sobre os preceitos de Deus, sobre os seus mandamentos, as suas leis. As suas leis dependia a vida da pessoa. Interessante que Salomão ele fala isso em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho onde deve andar, e quando for velho não se desviará
dele. Só para os meus amados entender que a Bíblia, ela é um quebra-cabeça, você só vai compreender o novo se você ler o antigo. Tem muitas coisas que tem lá no novo lá, que Jesus, ele repete aqui o que está na antiga aliança. Agora vamos passear mais um pouco sobre o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio. Vamos lá. Aí no capítulo, você vai ver no capítulo 13, você vai ver contra os falsos profetas e contra os idólatras. Meu querido, naquela época, um profeta, quando ele era levantado, se ele falasse algo que Deus não mandou ele falar, e se ele falasse algo que não se cumprisse, ele era apedrejado. Você vai ver isso nesse capítulo 13 e no capítulo 18 também. Moisés, ele repete isso. Imagina aí nos dias de hoje, quantas profecias, quantas profetadas, muitos profetas têm dado no nosso meio. Ia faltar o quê, meus queridos? Era pedra para apedrejar esses falsos profetas que hoje estão no nosso meio, profetizando, falando algo que Deus não mandou dizer. Quantas pessoas hoje estão frustradas, ou acho que até você mesmo que está me assistindo aqui, você mesmo deve estar frustrado de algo que uma pessoa falou algo na carne que Deus não mandou falar e você está frustrado com Deus. Eu quero liberar uma palavra aqui para você. Não fique frustrado, porque aquilo que Deus tem para você é muito maior daquilo que Satanás usou aquela pessoa para falar com você. Aí no capítulo 14 você vai ver Moisés, ele repetindo o que está escrito lá no livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 28, que ele fala da mutilação do corpo, era proibida, ou seja, fazer desenho na carne. Para nós hoje se chama tatuagem. Fazer tatuagem é pecado? Meus queridos, a Bíblia fala de tatuagem. Você, meu jovem, meu querido, você também, minha irmãzinha, que quer fazer uma tatuagem, não faça isso. Sabe por quê? Porque o seu corpo não lhe pertence, pertence ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. Olha o que é que diz lá em Levítico 19, 28. Não fareis desenho na vossa carne. Na tradução NVI você vai ver, não fareis tatuagem. Tatuagem. A tatuagem ela é um símbolo de maldição. Ela é um símbolo de maldição. Quando você vê no grego, eu já vi muitas pessoas falar o seguinte, que a marca que Deus colocou em Caim foi porque Caim ficou preto. Mentira nenhuma. Isso é uma mentira. Caim não ficou preto. Deus ele colocou a marca visível para que todo mundo fosse ver. E se você for olhar nos originais, aquela marca ali significa caca. Caca, traduzindo para nós hoje, significa desenho na carne, tatuagem. E Caim se tornou maldito de Deus. Paulo, ele escrevendo para a igreja de Coríntios, no capítulo 6, ele diz o seguinte, que aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, Deus também o destruirá. Meu querido, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Não faça marca nenhuma. A única marca que tem que ter no seu corpo é as marcas de Cristo. E o selo que tem que ter é o selo do Espírito Santo. Amém? Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Deuteronômio capítulo 15, você vai ver Jesus, ele citando essa passagem aqui, lá em João 12, quando Maria, ele unge os pés de Jesus, onde Judas fala o seguinte, poderia pegar esse perfume, vender e o dinheiro dar aos pobres. Aí Jesus, Judas, os pobres sempre vão estar com vocês, mas eu não, nem sempre vou estar. Ela fez isso para o meu sepultamento. Aí João fala, Judas falou aquilo não porque era preocupado com os pobres, mas sim porque era ladrão. Olha para você ver como Jesus, ele vai citando a antiga aliança. Agora vamos pular aqui do capítulo 15 para o capítulo 17. O capítulo 17, você vai ver lá no versículo 14 até o versículo 20, você vai ver lá Deus já falando através de Moisés que ia estabelecer uma monarquia em Israel. Uma monarquia. E você vai ver lá o direito de um rei. O rei não podia ser uma pessoa estrangeira, tem que ser do próprio povo de Israel. O rei, ele não poderia ir para o Egito para trazer cavalos e multiplicar cavalos. Ele não poderia ter para si muitas mulheres para que não se desviasse dos caminhos do Senhor. Onde Moisés, ele fala isso para todo o povo de Israel, no capítulo 3, no capítulo 7, no versículo 3 de Deuteronômio, que
que o povo israelita não podia dar os seus filhos para se casar com as mulheres estrangeiras, para que não se desviasse, e não multiplicará para si nem ouro, nem prata, mas antes ia tirar uma cópia do livro dessa lei, ia ler todos os dias, para que aprendesse a temer o Senhor vosso Deus, para que ele não se exaltasse, para que ele governasse com equidade e com justiça diante do povo. Amém? Vamos prosseguir aqui. Vamos prosseguir. No capítulo 18. No capítulo 18. Irmãos, esse livro é bastante gostoso de se ler ele. Quando você lê esse livro aqui, você vai entender porque é que Jesus e os apóstolos sempre se referiram à antiga aliança, a Moisés e a seus escritos. Só repetindo, em todo o Pentateuco você não vai ver um versículo que dá autoria a Moisés. Aí você deve estar se perguntando, mas quem foi que escreveu o Pentateuco? Foi Moisés. Quem que afirma isso? Você vai ver Josué, o seu sucessor, você vai ver os profetas falando sobre isso, você vai ver Jesus falando isso, você vai ver o apóstolo Paulo, ele falando essas coisas aqui. Lá em Deuteronômio 18, do versículo 15 ao versículo 18, Moisés ele fala o seguinte, ó, que Deus ia levantar um profeta semelhante a ele, e aquele que não ouvisse esse profeta ia ser exterminado do meio do seu povo. Aí você vai lá para João, se eu não me engano, 5,46, onde Jesus ele fala bem assim, ó, se vocês, crerem em Moisés, vocês vão crer em mim, porque de mim escreveu ele. Ó para você ver, Jesus repetindo aqui, que Moisés tinha escrito sobre Jesus, que Moisés tinha falado sobre ele. Só para os irmãos entenderem aqui, quando você for ler, você já vai compreender, não, foi essa passagem aqui que Jesus falou da promessa do grande profeta. E Jesus era profeta, rei, sacerdote. Agora vamos lá. É muito bom, meus queridos, esse livro aqui, você vê, é gostoso demais. Agora vamos aqui, o capítulo 21 do livro de Deuteronômio. Aí o versículo 23, você vai ver o quê? Que as piores pessoas era morta de quê? Morria no madeiro, numa cruz. Aí fala bem assim, que aquele que morresse pendurado no madeiro era maldito. Aí lá em Gálatas, você anote, irmãos, anote, pegue papel e caneta e anota aí. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo ele fala, maldito todo aquele que for empendurado no madeiro. Aqui se cumpriu em Jesus, onde Jesus se tornou maldição por mim e por você, lá na cruz do Calvário, porque ele levou os meus e os seus e o pecado de toda a humanidade sobre ele. Agora no capítulo 22, o versículo 5, irmãos, a Bíblia ela tem resposta para tudo. A Bíblia tem a resposta para tudo. Olha o que é que diz o versículo 5. A mulher não usará roupa de homem, nem homem veste peculiar de mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Quando você ouvir essa palavra travesti, está aqui no versículo 5. O que é que significa isso, travesti? O homem vestir roupa peculiar de mulher e mulher de homem. Isso está se referindo ao quê? A homossexualismo. Porque tem muitas pessoas que falam, não, mas a mulher não deve usar calça. Irmão, onde é que está escrito que a mulher não pode usar calça? Onde é que está escrito que a mulher não pode usar saia? Tem saias que são mais escandalosas do que calça. Eu não estou dizendo aqui que você tem que se vestir de todo jeito, não. Vocês têm que vestir moderadamente. Eu não estou levando nada aqui ao extremo. Tem calças que é mais escandalosa do que saia, assim como também tem saia que é mais escandalosa do que calça. E por isso que nós devemos vestir, simples, com pudor e com reverência. Amém? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Só para os irmãos entenderem aqui. Agora vamos aqui. Capítulo 23 do livro de Deuteronômio. Capítulo 23. Eu estou pulando alguns capítulos, meus queridos, porque Moisés está repetindo a lei para os filhos daqueles que morreram no deserto por causa dos seus pecados. Porque não creram nas promessas de Deus para entrar na terra prometida. Aí aqui você vai ver no versículo 9, você vai ver
em diante, até o versículo 12, você vai ver a limpeza do acampamento. O que era isso? Toda vez que o povo tinha vontade de fazer as suas necessidades fisiológicas, o que é que eles fariam? Deus ordenou que não fizesse no meio do acampamento, ia para fora do acampamento, levava uma pá, se fosse um soldado, levava um porrete, e nisso a pessoa cavava e enterrava as suas fezes. Porque Deus andava no meio do acampamento, e não só por isso, por causa também de higiene, meus queridos. Imagina aí, se a pessoa fizesse igual nos dias de hoje, onde a pessoa faz as suas necessidades no saco, joga até em cima da casa de outras pessoas, no meio da rua. Eu não sei você, mas eu já pisei até muito em merda assim de pessoas de fazer coisas no meio da rua. Imagine aí, como é um negócio não humanitário. E Deus estabeleceu essa ordem aí, não só por causa da santidade dele, mas por causa também se preocupando com a higiene do povo, certo? Agora, vamos lá, no versículo 18. Não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomia, ou seja, não traga dinheiro maligno para dentro da casa do Senhor. Todo dinheiro que foi conquistado com prática maligna, meu querido, não vá ofertar diante do Senhor. Mas se você vem falando, não, mas são os pastores ali que recebem, problema deles, ele vai receber, mas Deus não recebe. E ele vai prestar uma conta muito grande diante de Deus. E se você estiver fazendo isso, se arrependa em nome de Jesus. Agora vamos lá, ao versículo 19 do capítulo 23, irmãos. Essa aqui agora, eu quero que você seja firme aí, fique forte aí. Eu estou falando algo só que está na palavra de Deus. É por isso que é bom a EBD, para que a gente venha crescer na graça, no conhecimento. Logo, logo nós vamos estar na sala de aula para estar tirando algumas dúvidas. Se os amados quiserem, eu vou repetir essas aulas para você com todo prazer, para que os irmãos venham aprender mais e mais, porque aqui na internet a gente tem que falar um pouco corrido, porque o tempo é muito curto. O que é que diz ao versículo 19 do capítulo 23? A teu irmão não emprestará com juros, seja dinheiro, seja comida, seja qualquer coisa, que é costume de se prestar com juros. Ou seja, a Bíblia é contra a agiotagem. Você, meu querido, meu irmãozinho, que está emprestando dinheiro a juro. Pare com isso, porque a agiotagem no Brasil é crime. E aqui na Bíblia se chama pecado. Irmão, mas você só está me dando uma referência. Eu vou lhe dar outra referência. Lá no Salmos, no capítulo 15, você vai ver lá o cidadão do céu. A pessoa que é cidadão do céu, vem falando lá, ó, que não fala mal do seu irmão. Aí no versículo 5 fala o seguinte: e que não empreste o seu dinheiro com usura. Hoje, o que eu tenho visto é muitos crentes emprestando dinheiro a juro e tomando dinheiro a juro. Meu querido, não faça isso. A Bíblia diz que você emprestará a muita gente, mas não tomarás emprestado. Ah, irmão, então você está entrando em contradição. Eu posso emprestar? Pode, mas também sem esperar receber. Quantas pessoas que eu conhecia que perdeu a sua vida por causa disso, por causa de agiotagem. Ou seja, as pessoas não tinham condição de pagar, tiraram a vida, e as pessoas também que não tinham condição de receber, tiravam a vida. Quantas pessoas perderam família, perderam casa, perderam a sua paz, perderam a tranquilidade. E por quê? Estava na mão dos agiotas. Teve uma vez que o irmão falou bem assim: Pézio, agora eu vou ganhar muito dinheiro. Eu falei, como? Ele, rapaz, eu vou emprestar dinheiro a juro. E o pastor me orientou que era para mim emprestar com juros do banco. Eu falei, irmão, o seu pastor ele precisa ler mais a Bíblia. Ele conversa, precisa ler mais a Bíblia, porque você não pode emprestar seu dinheiro a ninguém com juros, porque isso aí é pecado. Com usura. Meu irmão, se você está nesse caminho, peça a Deus, para Deus que venha tirar você disso aí. Isso eu tenho ensinado na minha cela. Meus queridos, não pegue dinheiro emprestado com ninguém. Não pegue, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso, porque você vai estar enlaçado nisso aí, vai tirar o seu sono, vai tirar a sua paz. E não empreste. E se emprestar, nem espere receber. Sabe por quê? O justo
Ele se compadece e dá. Se a pessoa não tiver condição, irmão, se tiver condição, você vai ter que perdoar. Perdoe, irmão, em nome de Jesus. O que é que diz lá em Mateus 6? Perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É fácil, irmão? Não é, eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, mas você deve perdoar. Se a pessoa, rapaz, irmão, não tenho condição de pagar. Eu não tenho condição de pagar. Eu vou falar aqui uma parábola que Jesus ele falou de um homem sensato que tomou dinheiro ao rei. Ele tomou emprestado 10.000 talentos. Se nós formos trouxer para a nossa moeda atual, dá o quê? 1 milhão de reais. E chegou o dia dele pagar, ele não tem o dinheiro. Ele não tem o dinheiro. Aí, mas só que ele tinha feito um acordo. Ó, se ele não pagasse na data estipulada, ele, a sua mulher e seus filhos ia servir ao rei como escravo. E ele pega e implora ao rei, ser paciente comigo, eu tudo pagarei, eu te imploro ao rei, ó, está perdoado a sua dívida. Aí quando ele sai, ele encontra um conservo dele, que estava devendo a ele 10 denários. Irmãos, eu acho que o valor não dava 100 reais, 10 denários. E o homem fala com ele, para o servo dele, fala assim, ser paciente comigo, eu tudo te pagarei, eu te imploro. Ele, não. Eu vou querer que você me pague tudo. Pegou aquele cara e levou aquele cara para a prisão. Quando o rei soube disso, o rei falou, por que você fez isso, seu servo mau? Eu não perdoei toda a sua dívida e você não deveria perdoar igualmente a dívida do seu próximo? Pegue ele e lança ali nas trevas inferiores. Só para você ver, meus queridos. A agiotagem é crime e a Bíblia chama que é pecado também. Amém? Vamos seguir aqui. No Salmo 24 você vai ver acerca do divórcio. Jesus ele fala isso lá no capítulo 19 de Mateus, onde os fariseus eles falam acerca do casamento. Ele chega e fala, é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Porque Moisés deu carta de divórcio a Jesus. Moisés deu a carta de divórcio porque por causa da dureza do vosso coração. A Jesus ele dá uma cláusula de exceção de que o homem poderia separar da mulher acerca de relacionamentos sexuais ilícitos, ou seja, prostituição. Mas ele deu isso não porque ele deseja a separação, o divórcio, não. Por causa da dureza do meu e do seu coração. Por causa disso aí. Por causa disso aí. Eu já vi muitos pastores, muitas pessoas falando que é contra o segundo casamento. Irmãos, a Bíblia é bem clara. Você pode se casar a segunda vez? Pode, se for nesse caso aqui. Agora, se não for, eu vou separar do meu marido, porque meu marido é uma praga do Egito. Ele não presta. Misericórdia, eu vou casar com outra pessoa. Se você casar, tanto ele como você vai estar em adultério. A não ser se for o caso de relação sexuais ilícita. A cláusula de exceção é essa. A não ser, mas em primeiro lugar ainda vem um perdão, meus queridos. Perdoe, peça a Deus para que Deus venha restaurar seu casamento, a sua vida. Quem sou eu para dizer aqui, irmão, separe. Aquilo que Deus juntou não se separa o homem. Pelo amor de Deus, irmão, não interpreta a minha palavra diferente. Dizendo, irmão Pérez disse que eu posso me separar. Você vai pagar um preço diante de Deus. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Jesus falou a cláusula de exceção. Mas por causa da dureza de coração. Mas ele disse o seguinte, mas desde o princípio Deus não desejou isso. Porque Deus fez homem e mulher para que venha viver por toda a vida, até que a morte os separe. Como diz lá em Malaquias 2,19, que Deus ele odeia o repúdio, Deus ele odeia o divórcio. Eu não estou dizendo aqui para você divorciar, eu estou dizendo aqui para que você venha buscar mais e mais a presença de Deus sobre o seu casamento. Tem dias difíceis? Tem, mas tudo tem que suportar, porque o amor tudo suporta, tudo crê e tudo sofre. Amém? Agora vamos lá. Aí você vai para o capítulo 25, você vai ver a pena de açoite, onde a pessoa tomava uma quarentena menos uma. Jesus ele tomou essa quarentena menos uma. O apóstolo Paulo ele tomou 5 vezes essa quarentena menos uma e ele foi açoitado 3 vezes com vara. Ou seja, eles mandavam, era 40 chibatadas, mas para a pessoa não perder a conta, eles mandavam dar só 39. Por isso que chamava quarentena, 40 menos uma, ou seja, 39 chibatadas. Aí no versículo 5 você vai ver sobre o levirato. Aí você, o que é isso? No latim essa palavra significa assim, levi cunhado. Era o seguinte, no caso, eu sou casado com Maraísa, um exemplo, e se eu não tivesse filho,
e meu irmão morasse comigo, meu irmão tinha que casar com Maraísa. Era dessa forma. O cunhado dela, o meu irmão tinha que casar com ela, para levantar descendente para mim. Mas a pessoa podia se recusar? Poderia. A mulher vinha, Maraísa vinha, dava uma cusparada na cara do meu irmão e tirava a sandália dele dos pés e chamava a casa do descalço. Por quê? Aquele irmão não queria levantar descendente. O que é que acontecia? Esse meu irmão, ele ia pegar a terras que era minha e ia ficar com ele. Minha mulher não ia ter direito nenhum. Era por isso que Deus ele se preocupava com isso aí. Mas por causa do egoísmo do homem, de muitos homens não queriam cumprir essa lei, a lei do levirato. Interessante que lá em Mateus 22, 24, os saduceus que não criam na ressurreição, eles queriam pegar Jesus, numa pegadinha. Onde ele fala, Senhor, ele cita esse livro aqui, ó. Fala bem assim, ó, um homem casou com uma mulher, o marido dela morreu, depois o outro irmão morreu, ela teve 7 maridos, e todos eles morreram, e a mulher também morreu. Na ressurreição dos mortos, ela vai ser mulher de quem? Ó, querendo pegar Jesus, uma pegadinha. Mas como é que vai pegar aquele que é o dono da palavra? Aí Jesus, você erram, porque não conhece as escrituras e nem o poder de Deus. Sabe que no reino de Deus não vão se casar e nem darão em casamento. Serão semelhantes aos anjos no céu. Ou você não tem lido que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é o Deus dos vivos e não de mortos. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó está vivo diante dele, diante de Deus. Hoje, o que muitas pessoas têm perecido é por falta de conhecimento, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. É por isso que a igreja se preocupa para que venha estar assim, ó, todo domingo, dando um EBD para vocês, porque em muitos lugares aí não tem mais e o povo não tem sede de aprender, o povo não quer aprender mais sobre Deus. E naquele grande dia ele vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade, porque eu não vos reconheço. Meu querido, se você não quiser conhecer Deus aqui, infelizmente que lá na eternidade você também não vai conhecer. Você tem que conhecê-lo aqui, pedir a Ele para que Ele revele a sua vontade através da sua palavra. Você tem que comer ela, você tem que ler ela todos os dias para que você venha ser bem-sucedido naquilo que você venha fazer. Amém? Vamos lá, você vai ver lá no capítulo 28, Moisés ele falando sobre a obediência. Aí no capítulo 30, versículo 19. Versículo 19. Olha o que é que Moisés ele fala. Ó. Moisés já perto de morrer, né? No capítulo 31 ele vai escolher seu sucessor. No capítulo 30, versículo 19, olha o que é que Moisés ele fala. Eis que tomo hoje os céus e a terra como testemunha, que foi oferecido para você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que viva você e a sua descendência. Aí no capítulo 34 você vai ver sobre a morte de Moisés. Aí no versículo 6 você pode ler aí, ó, do capítulo 34. E este o sepultou no vale na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não lhe escureceu os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Meus queridos, os judeus falam que Deus fez uma cerimônia íntima com Moisés, ou seja, entre 2 amigos, que Deus levou Moisés com um beijo. Aí nesse aqui, ó, nessa passagem aqui você não vai ver que o arcanjo Miguel veio buscar o corpo de Moisés. Você vai ver isso no livro de Judas, no versículo 9, se não me falha a memória, quando Satanás ia querer pegar o corpo de Moisés, que o arcanjo Miguel falou bem assim, que o Senhor te repreenda, onde Deus repreendeu Satanás. Ó, para você ver, meu querido, Moisés foi sepultado nos braços do Senhor. Ali mostra uma tipologia de quê? Dos crentes que vão ser arrebatados depois de mortos. Você vai ver isso lá em Mateus 17, na transfiguração, quando você vê Elias e Moisés, um representando a lei e o outro os profetas. Os profetas, se você perguntar, rapaz, Moisés está morto, a Bíblia diz que ele estava, mas ele está vivo diante de Deus, porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. Eu quero falar aqui uma coisa para você, você que perdeu um parente, que descansa em Cristo Jesus. Ele não morreu, ele apenas voltou para casa, porque o crente ele não morre, ele volta para
casa e está vivo diante de Deus. O que foi que Jesus falou lá em João 11:25? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Nós temos essa promessa, meu querido. Nós temos essa promessa de que até mesmo na morte nós temos esperança, porque as pessoas falam, morreu, acabou. Para o ímpio acabou, mas para nós que cremos no santo e poderoso nome de Jesus, não acabou. Nós vamos viver com Ele para toda a eternidade. Que você venha ter assim um final de semana na presença de Deus, abençoada, e que o Senhor abençoe você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Só lembrando, não esqueça de estudar todos esses livros aqui, porque quando a gente voltar, a gente vai fazer algumas perguntas para os meus amados, para os amados assim ser recompensados com chocolate, algumas coisas, para ver quem realmente está estudando, certo? Terminamos os livros poéticos e na próxima aula vamos começar os livros proféticos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.